Como construir um negócio? Como construir um negócio baseado em valores, princípios, missão, propósito. Você sabe como fazer isso? Esse é o tema da nossa live de hoje. Eu vou receber uma mentorada minha, Carol Maus. Ela tá voando baixo. Vai chegar agora aqui comigo. Nós vamos falar sobre como construir um negócio com missão, propósito e valores. Então, enquanto isso, eu vou recebendo a minha audiência, pessoal que está chegando, bem-vindos por aqui, Nestor, bem-vindo, Elisete, sejam bem-vindos, tá? Nós vamos começar a nossa live daqui a pouquinho, estou chamando aqui as pessoas para chegarem, e hoje vai ser incrível, tá? Vamos falar um pouquinho dessa missão nossa, coaches, terapeutas, analistas, mentores, vamos falar um pouquinho, pois é muito importante, né? Além da gente construir um business, um negócio, nós também podemos impactar vidas, ajudar pessoas. Aí, Nestor, analista corporal. Massa, Nestor. Que massa, amigo. Então, enquanto isso, eu vou chamando a minha audiência, vou compartilhando esse post aqui. Essa live aqui com o máximo de pessoas aqui no meu direct. Você vai fazendo isso aí também. O pessoal que tá chegando aí já vai chamando. Deixa eu chamar aqui cada um. Tem bastante gente para vir. Daqui a pouquinho eu vou receber a Carol também aqui com a gente. Deixa eu marcar aqui, ó. Tô marcando. Ó, talvez você receba a minha mensagem, venha para a live. E você que está vendo aqui a gravação, avança uns 10 minutinhos, 5 minutinhos aí, para depois poder. Enquanto isso, eu tô mandando a mensagem para cada um aqui, depois você pode ver na íntegra. Vamos lá, mandar aqui a mensagem, todo mundo chamando, foi. Enviar, aí. Hoje eu ouvi uma palestra sua, tá? Gostei muito, fantástico. Que massa, amigo. Aonde? Lá no Gustavo, no Mataruco? Tava lá hoje, né? Tava lá, foi massa. Foi massa. Mataruco, fera. Cara 10, tá voando muito. E tá só decolando, amigo. Mataruco vai longe. Ó, enquanto isso eu tô mandando aqui para todo mundo na minha lista, tô chamando aqui minha audiência para participar. E daqui a pouquinho eu vou chamar a Carol também, ela vai estar entrando aqui comigo ao vivo. A Carol também chegando aqui. Então, enquanto isso, ó, show de bola, Nestor. Que massa, amigo, que massa, hein? Vai ser uma honra ter você aqui comigo, aqui, te conhecer melhor, entender o teu business, teu negócio aí. E bora impactar vidas, né, amigo? Quem tá nesse mundo do desenvolvimento pessoal aqui, não adianta, tem missão aqui, tem propósito, tem algo maior que mexe com a gente aqui, né? Quando a gente potencializa isso num negócio, aí, amigo, vira um foguete, ninguém segura a gente. Estão me ouvindo bem aí? O áudio tá legal? O áudio tá legal? A imagem tá boa? Dá um feedback pra mim aí, ó. Aí, João entrando. Eu vou chamar o João também, hein? Ô, João, daqui a pouco eu vou te chamar aqui, João. Propósito, missão e valores, João. Aí, ó. Massa demais, amigo. Olha aí, ó. João já tá a postos aí, ó. Vou receber a Carol, Jéssica chegando. Bem-vindo, Jéssica, bem-vinda. Elisete aqui, ó. Aí, massa. Então, olha só, pessoal, o que acontece? O que nós vamos falar hoje aqui na nossa live? Como construir um negócio baseado em propósito, missão e valores. É muito importante nós, coaches, mentores, terapeutas, analistas, ter muito bem firme isso, tá? Quando a gente vai construir um propósito, porque chega uma hora que só dinheiro, só faturar não sustenta. Ele pode ser até um motivador no começo, mas depois que você é picado pelo desenvolvimento pessoal, pelo coach, pela análise, pela terapia, depois que você entra nesse mundo aqui, você, amigo, assim, ó, você quer abraçar árvores, né? É isso que eu digo. Você quer voar, você quer ajudar, você quer transformar vidas, impactar vidas, tu quer ajudar as pessoas, né? Só que somente isso é limitado. Você não vai conseguir, você vai ter que criar um business. Quanto mais você consegue faturar com esse negócio, mais gente você alcança. Você investe em você investe no seu negócio, você expande, tá? Eu vou chamar o João aqui, ó. Enquanto isso, João, vou chamar o João aqui para participar com a gente. O João tá aqui, gosto muito de falar com o João também, para ele poder participar dessa live com a gente. Ó, a Carol, daqui a pouquinho a Carol tá chegando aí com a gente. Então, pessoal, enquanto isso, eu vou falar aqui com o João aqui, peraí. Chamando. Beleza. Vamos lá, João, vou te chamar aí, irmão. Entra aí, aceita o convite aí. Então, olha só, o que a gente está fazendo hoje? Nós temos uma estrutura, tá? Que é muito importante, cada um
Cada profissional do desenvolvimento... Aqui, fechou. Cada profissional de desenvolvimento pessoal precisa ter uma estrutura para poder viver da sua profissão. Então, o que acontece muito? As pessoas fazem a sua formação, segue uma estrutura dentro da formação, tem o conhecimento, aprende conceitos, aprende técnicas, ferramentas. Depois elas vão para o mercado de trabalho. No processo, algumas começam a ter um autoconhecimento muito grande. Começam a descobrir propósito, descobrir algumas paixões lá dentro. Algumas passam todo o processo e nem descobrem o seu propósito, só depois eles começam a ativar isso dentro deles. Ó, deixa eu chamar aqui, Carol chegou. Então tudo é um processo, tudo é um momento. Vou chamar a Carol aqui, pessoal, antes de continuar. Nossa, chamei a Carol. Então, essa jornada, ela é muito pessoal, muito particular, né? Então a gente tem que entender o tempo de cada um. Vai, Carol, aí. Oi, Carol, bem-vinda, minha amiga. Oi, Otávio, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Colocar um filtrozinho aqui, né? Hã? Colocar um filtro aqui, né? Tá melhor? Tô falando aqui. Então, olha só, o que está dizendo aqui, pessoal? As pessoas entram na formação, fazem, completam lá alguns dias, algumas semanas de treinamento. Algumas pessoas lá já identificam um propósito. Uma vez eu falei para o Mataruco, meu mentorado, falei assim, amigo, tu tem propósito. Ele falou assim, Otávio, eu não sei muito bem se eu tenho propósito, mas eu tenho uma chama muito forte dentro de mim que me motiva, né? Que faz eu agir. Eu falei, amigo, se é o teu propósito, você só não identificou ainda o que é, mas tem um propósito muito grande em você, que é ajudar pessoas. Você tem disso. Agora você vai identificando na sua jornada. E aos poucos ele foi identificando o que era o propósito dele. E dentro disso tem as missões, os valores e tudo mais. Quando eu fiz a minha formação de coaching em 2019, eu saí de lá querendo assim, cara, eu vou impactar vidas de multidões. E isso sempre foi meu objetivo, impactar vidas de multidões. E eu saí de lá falando assim, cara, eu vou fazer palestras, eventos. Eu quero fazer palestras, porque eu sempre trabalhei com muitas pessoas, né? Com eventos presenciais. E eu ia agora ir para o desenvolvimento pessoal. E aí, depois que eu passei pelo processo, a minha vida pessoal foi impactada. A minha família foi impactada. O Otávio, depois do coaching, é um. O Otávio, antes do coaching, é outro. Então eu entendi que o meu propósito era ajudar famílias, homens, mulheres, mães, a restaurar suas famílias, a dar um caminho, mostrar uma verdade, mostrar um direcionamento. Eu tinha que fazer isso. E eu pensei, caramba, eu vou fazer com coach. Só que no meio da jornada, eu percebi que eu tinha alguns talentos. Talentos de treinamento, de prática, não é dom, é treinamento. Que era marketing digital. Eu já vinha da gestão de tráfego, já vinha com estratégias das nossos negócios próprios. Então eu percebi uma coisa, que eu poderia ajudar coaches, treinadores, mentores, eu gosto muito. Então ali eu estava construindo a minha missão. Ou seja, qual é a minha missão? Ajudar coaches, mentores, treinadores. Porque se eu ajudar eles estariam impactando a vida de multidões, de famílias. Imagina, 10 coaches cada um ajudando 30, 40 famílias. Então nós já estamos falando de 300 famílias sendo impactadas. Então eu descobri que o meu propósito de vida era realmente impactar a vida de famílias. A minha missão era ajudar coaches, treinadores, mentores com aquilo que eu sei, com aquilo que eu entendo, com aquilo que eu domino. E cada vez mais eu fui melhorando essa minha habilidade na prática, no treino. Isso foi uma construção. E ao longo da jornada eu fui cada vez mais firmando os meus valores, que é o que eu colocava em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, na hora de tomar as minhas decisões, na hora de fazer as minhas ações. Então, quando eu vou tomar uma decisão, Deus está em primeiro lugar para mim. Eu entendo isso. A minha família tem que estar em segundo. O meu trabalho em terceiro. Se eu começar a colocar o meu trabalho na frente da minha família, na frente de Deus, por exemplo, vai dar problema. Vai segurar um pouco. Daqui a pouquinho vai começar a dar estresse, conflito. E aí começa a bater lá no fundo do teu coração aquela sensação ruim que tu não sabe o que é. Na verdade, a tua pirâmide aí pode estar invertida, né? As tuas crenças lá, né, Carol? A crença de merecimento, de capacidade, a crença de identidade, de capacidade, de merecimento. Né? Daqui a pouquinho os teus valores não estão alinhados. Então, quando a gente vai descobrindo isso, fica poderoso. Aí é um autoconhecimento.
Depois que tu tem esse autoconhecimento, agora sim, agora eu vou construir um negócio. Todas as minhas ações têm que ser... Eu não posso escolher os meus cases de sucesso, que eu digo, né? A Carol, uma case de sucesso minha, uma mentorada minha, que a gente está numa jornada aqui há um tempo junto com ela. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ela. Já está pronta aí, Carol? Tô pronta, aproveitando e encaminhando aqui meus aviõezinhos, anotando algumas palavras-chave, como boa conforme que sou, né? Ah, então, então a gente vai entendendo e vai ajudando as pessoas. E hoje a Carol aqui está impactando vidas. A Carol hoje, ela atua no nicho, ela tá falando com mulheres, ela está falando do nicho de espiritualidade, do autoconhecimento. Então, eu quero apresentar a vocês aqui a Carolina. Fala aí, Carol. Dá as boas-vindas, se apresenta. Quem é você? Uma boa noite. Estou vendo algumas pessoas entrando aqui que eu conheço, outras não. Priscila, Jason, Elisete. Sejam todos bem-vindos. Eu sou mentorada do Otávio, eu sou Caroline Maus. Eu moro em Palmas, Tocantins. Sou mãe, sou filha, sou mulher, sou profissional. Fiz o curso também de formação em coaching, analista de perfil comportamental. E agora já posso dizer que sou escritora, né, Otávio? Só falta o livro se materializar na minha mão, mas ele já está 95% pronto. A Carol, quando me conheceu um tempo atrás, ela me ligou e falou assim: Otávio, me indicaram você aqui. Eu quero lançar um livro meu. E aí me indicaram você aqui, disseram que você pode me ajudar, né? E eu falei, ó, vamos embora, então, o que é? Me fala aí. E ela me contou a história dela. Ela tem uma história fantástica de vida, né? E a Carol pegou toda aquela história dela ali e começou a construir um livro. Já estava construindo um livro, né? E nessa jornada, o que eu fiz? Eu ajudei a Carol a trabalhar o posicionamento dela nas redes sociais, trabalhar alguns fundamentos ali. E, claro, tentando utilizar a mentalidade dela para o negócio dela, para estruturar isso aqui de alguma forma. E hoje a Carol está lançando o seu livro, né? O seu livro. Fala um pouquinho do livro, Carol. O nome do livro, o que ele é, o que ele aborda. Fala um pouquinho para nós aqui, o pessoal conhecer. Oi, Margot. Boa noite, amada. A Margot é minha mentorada, é minha coach, é minha tudo aqui já. Virou amiga. Bom, então, o nome do meu livro se chama Eu Sou em Cristo, Como Transformar Dor em Amor. Então, quando eu procurei o Otávio, eu só tinha o nome do livro, a quantidade e os nomes dos capítulos. Eu acho que eu não lembro exatamente em que momento eu estava, mas era mais ou menos isso que eu tinha mais certo, né? Então, quando eu comecei a escrever, eu consegui identificar que, na verdade, resgatar, né, Otávio? Acho que o Otávio nem sabe disso ainda, mas resgatar a escritora que já existia dentro de mim, né? A questão do propósito da escrita, né, dessa missão de trabalhar com as palavras, né, de usar as palavras para chegar até as pessoas, já vem desde a minha infância, né? Então, quando se fala em propósito, eu entendo o quê? Que nós já nascemos com o nosso propósito. Só que devido às nossas vivências, às coisas que nós escutamos, as pessoas nas quais a gente se relaciona, é como se fossem colocando máscaras ou manchinhas, né, nessa estrutura limpa que nós nascemos ali, sem nenhuma crença, né, limpos, vamos dizer assim, com a missão de que nós viemos fazer aqui. Só que no decorrer da nossa vida a gente vai se perdendo, principalmente nas nossas dores, né? A dor, ela nos cega. Se nós não tivermos uma consciência de fato de que ela existe, ter uma aceitação também dessa dor e aprender a caminhar com ela, ela acaba nos cegando ou nos colocando em um outro caminho diferente do nosso propósito, né? Então foi isso que aconteceu comigo ali ao longo da minha vida. Eu acabei me perdendo de mim e abandonando os meus talentos, deixando de me enxergar, na verdade, como eu sou. E por isso que o nome do livro é Eu Sou, porque é algo que reforça a minha identidade. De fato, quem eu sou com todas as minhas características positivas, mas também com todas as minhas limitações. Então, nesse livro, Otávio, eu também vou falar de sentimentos tóxicos, né?
muitos sentimentozinhos que às vezes as pessoas têm até vergonha de falar, né? De falar, nossa, mas fulano sente isso, né? Ou faz aquilo. Caramba, nós somos seres humanos. Nós estamos totalmente suscetíveis a erros e a pensamentos ruins o tempo todo. Mas o autoconhecimento traz esse equilíbrio da gestão do que eu vou externar, o que eu vou viver. Eu vou viver o meu lado de luz ou o meu lado de trevas, né? Quem vai entrar em cena ali agora? Então, à medida que eu me conheço, que eu mergulho em águas mais profundas do meu ser, eu me encontro mais com o meu propósito, porque ele já está aqui. Assim como eu já nasci com o meu, o Otávio já nasceu com o dele, e cada um de vocês que está aqui já nasceu com o seu propósito. Há muitas pessoas, ela já nasceu. É tipo assim, amigo, tu veio pra Terra e o Criador falou assim, amigo, só, a tua missão é essa aqui, ó. Tu tem um propósito de vida que é esse aqui. E a tua missão é essa aqui. Aí tu vem pra cá, tu não lembra de nada. Tu tá lá e começa a viver uma vida, do nada conhece um, do nada conhece outro, casa com um, vive uma experiência toda de vida, né? Daqui a pouquinho, aquela experiência de vida que tu viveu pode causar traumas, pode causar várias situações contigo. Mas chega num determinado tempo, você tem um despertar, que é o teu autoconhecimento. Isso é muito comum nos mentorados meus. O que acontece? Pessoas, vamos dar um exemplo, Carol. Eu tenho mentorados, mulheres, por exemplo, sofreram abuso, sofreram uma série de situações durante um casamento ou durante uma infância. Quando chega no despertar, o que elas descobrem? Que elas têm que ajudar outras mulheres a superar esse desafio. Então, tudo que elas viveram, ou na infância, ou na fase adulta, foi o fardo que ela conseguiu carregar. Agora, a partir de agora, ela é a mentora. Ela é a profissional que vai ajudar as outras mulheres que não estão conseguindo carregar aquele fardo. Então, é como se eu olhasse para trás e pensasse assim, amigo, eu cheguei até aqui. Agora, eu sei que tem mais 1.000 Otávios aí, mais 2.000 Otávios, mais 10.000 Carol, que não conseguiram chegar até aqui, estão perdidos ainda, estão cegos no meio do caminho. Eu vou estender a minha mão e vou ajudá-los, vou guiá-los a chegar até aqui. Então, quando eu faço isso, eu estou cumprindo um propósito. Estou cumprindo um propósito. Olha que poder isso. Então, a gente não sabe muitas vezes. E as coisas acontecem e a gente não entende. E muitas vezes reclamam. E aí a gente aprende o quê? Que nós temos que ser gratos. Por quê? Porque nós escolhemos essa jornada. Cada caminho que cada um de nós tem aqui foi uma escolha, foi uma decisão que nós tomamos. Acredite ou não, mas a gente está vivendo uma vida e está aprendendo muito nessa vida, né? Estamos aqui, né, Carol? Então, eu aprendi com toda a minha vida. Hoje, o Otávio os 38 anos, eu tenho 38 anos, os 38 anos até aqui, os 38. Meu Deus, você ainda é mais novo que eu, Otávio. Eu tenho 38. Em 45, mas tenho 38. Meu Deus. Então, existe uma jornada, né, Carol? Então, todos nós vivemos essa jornada. Então, isso é muito legal. E quando você, né, Carol, vive essa história e você chega no momento que tu chega no autoconhecimento, você desperta, né? Você pensa assim, caramba, eu tenho que ajudar a gente. Aí é o momento que você cria um negócio. E aí, nesse negócio, ele é baseado em propósito. Ele tem que estar em primeiro lugar, propósito. Agora eu quero falar uma coisa para ti, Carol. Vê se tu concorda comigo aqui. Quando você tem um propósito definido, você se torna imparável. Você gera energia. Vai acontecer falhas no meio do caminho. Não tem problema, eu tenho um propósito. Tu vai errar, eu não vou parar, porque eu tenho um propósito. Tu vai ter desânimo, vai dar errado, não vai ter... Eu tenho um propósito, não para. Então, isso é o propósito. Nada vai te parar, porque tu tá já determinado e focado, porque existe algo maior que você, maior que teu espírito, maior que você aqui. É o teu propósito. Talvez tu não tenha identificado isso ainda, e tá tudo bem. É normal, cada um tem o seu tempo. Mas tu sente alguma coisa, que aquele sentimento de eu preciso ajudar essas pessoas. E em muitos momentos eu vejo pessoas que talvez eu não conseguia ajudar, e eu penso, caramba, eu podia ter ajudado aquela pessoa lá. Se ela viesse, eu podia ter ajudado ela de alguma forma, mas às vezes a crença dela é tão grande, a autossabotagem é tão grande que aquela pessoa se fecha. E tu sabe que é a capacidade dela. Né? E aí, às vezes, tu chega até a dar vontade de chorar. Isso é o teu propósito, amigo. É o que tu precisa, é isso que te move. Então, isso, a pessoa se torna imparável. Quando traz um propósito de vida para dentro de uma profissão, de um negócio. Então, não é, Carol?
E às vezes, Otávio, a gente está aqui, né? E enxerga o propósito aqui. Só que às vezes o que você está enxergando de imediato pode não ser exatamente o teu propósito. Teu propósito pode estar depois disso, né? Então, por que que o Otávio fala que quando a gente tem um propósito a gente se torna imparável? Porque eu caminho até chegar a um determinado ponto. Só que quando eu chego aqui eu falo, nossa, tem mais coisa ali na frente. E eu continuo caminhando. Quando eu comecei essa questão da busca pelo autoconhecimento, eu não tinha o objetivo algum de ajudar ninguém. Até porque o meu egoísmo na época era muito grande para eu pensar em ajudar alguém. Eu queria era ser ajudada. Então, quando eu comecei essa busca, foi exatamente para curar as minhas dores, para transformar alguns comportamentos, porque eu estava vivendo, passando por um processo de luto e conduzindo uma maternidade sozinha. Então, a princípio, eu fui buscar conhecimento para saber como criar os meus filhos sozinha. Essa, Ô, Ca- esse, Conta essa era a uma breve, pergunta X, Otávio. uma breve história tua, um pouquinho, para o pessoal entender a ligação com o livro, né? E o teu propósito hoje. Conta pra gente aqui uma, um resumo aí. Pessoal. Perfeito. Então, resumidamente, o que aconteceu? Em 2016, eu fiquei viúva, né, com duas crianças, uma de 1 ano e meio e outra de 4 anos e meio. E eu precisava continuar vivendo, né? Afinal, eu estava aqui ainda para cumprir a minha missão, né? Seguir o meu propósito, que eu nem sabia o que era, na verdade, né? Então, para que eu pudesse continuar me mantendo saudável fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, continuar mantendo uma rotina, né, saudável com as crianças, no trabalho, continuar sendo uma filha, né, que eu não deixei de ser filha porque eu não era mais esposa. Enfim, olhar todos os meus pilares para os meus amigos, para o meu servir. Então, tudo começou, essa dor começou aí. Só que, na verdade, não era só essa dor, né? Havia outras dores ali originadas desde a minha infância que trouxeram várias crenças, que trouxeram vários comportamentos que não tinham a ver de fato com o meu propósito de vida. Não era aquilo, né? Então, na verdade, essa dor, esse forte impacto emocional, ele me proporcionou a enxergar esse propósito. Então, eu comecei a estudar para eu saber como eu poderia ser uma mãe melhor, uma mãe que soubesse gerir as minhas emoções, uma mãe que não descontasse ou não descarregasse aquelas dores em cima dos meus filhos, seja com palavras, seja com aquele olhar fuzilante que nós mães sabemos, né, Otávio? Sabemos matar um no olhar ali, né? Então, para saber como gerenciar ali os meus comportamentos e ser uma boa mãe, era isso que eu queria. O meu propósito, né, naquela época até então era isso. Eu falava, Deus, se o Senhor me permitiu estar numa situação como essa, o que eu preciso fazer, né? O que o Senhor espera de mim como mãe? O que tu espera de mim como filha? O que tu espera de mim? Então, ali naquele momento, eu me coloquei à disposição para entender o que de fato seria minha vida, o que seria minha vida ali dali para frente. Então, nessa busca, fiz vários cursos, li vários livros, e comecei a compreender que aquelas dores que eu havia passado não era só para a Carol sofrer ou para a Carol aprender, porque eu era a melhor zona de todas, de maneira alguma. Eu precisava passar isso para outras pessoas, entregar essa mensagem. E por muitas vezes, Otávio, eu me cobrei e falo, nossa, mas eu não tenho um curso de graduação em psicologia, por exemplo, né? Que era uma cobrança que acaba que é meio que aquela vozinha da franga, fica, nossa, mas como é que você vai ensinar alguém a transformar a dor? Você não tem nem curso de psicóloga, por exemplo, né? Não menosprezando minimizando a profissão, de maneira alguma. São profissionais excelentes, inclusive eu faço terapias também sempre que eu sinto a necessidade de fazer. Mas só que eu percebi que uma pessoa que já viveu, já experimentou dores semelhantes às que você está passando, é uma pessoa super indicada para te ajudar a caminhar. Então é como o Otávio está trazendo aqui, a experiência que ele tem dentro do marketing,
que é um dom que ele tem, um talento que ele tem dentro do marketing digital, não era só para o Otávio crescer sozinho, né? O Otávio precisava fazer as entregas dele para trazer outras pessoas para caminhar com ele, que foi o que aconteceu comigo. Então, na mentoria do Otávio, assim, me abriu os olhos para várias coisas. E uma delas, Otávio, acho que eu nunca partilhei contigo. Quando eu estava escrevendo o livro, eu falava, Otávio, mas eu preciso ter um método, porque, na verdade, esse caminhar que eu conto essa história no livro, passou por vários processos. Processos de coaching, processos de espiritualidade, enfim, terapias. Eu pensava, poxa, mas foi um pouquinho de cada coisa, como é que eu vou entregar isso para o outro, né? Como é que eu vou ensinar isso? Aí o Otávio matou a charada para mim. Um dia ele falou assim, Carol, o teu livro é o teu método. Porque no teu livro você vai contar, passo a passo, quais os caminhos que você percorreu, por onde você passou, quem te ajudou. Tanto que o livro, ele sintetiza-se dessas ferramentas de transformação com autoconhecimento, que é o processo de coaching, né? E espiritualidade, que foram essas ferramentas que eu digo que são os ingredientes ali principais para causar essa mudança. Porque a parte humana, o que eu posso fazer, o que eu tenho o poder ali, o controle, que está na minha mão, que é palpável, eu tenho que fazer. Porém, aquilo que não está sob o meu controle, aí é o espírito quem vai agir. E nessa hora eu preciso confiar. Eu preciso ter fé, eu preciso acreditar que existem pessoas como o Otávio, por exemplo, que estão à disposição, dispostas e com o propósito de te ajudar, de me ajudar. Então é isso que eu quero, Otávio, que esse livro de fato não seja só mais um livro. Eu já tive colega que falou assim para mim, ó, Carol, eu vou comprar o livro, mas eu não sei se eu vou ler, mas eu vou comprar. Eu falei, então não compre, porque o objetivo é que você leia e que tenha transformações na sua vida através dessa leitura. Então, se você não vai ler, não precisa comprar. Propósito, isso é propósito. Que legal, Carol. Propósito traz para nós visão, tá? Visão para a gente poder entender o caminho que a gente vai seguir. Sem um propósito, sem uma chama que age no teu coração, vai ser mais difícil, né? Então, quando a gente começa a trabalhar isso no teu negócio, na internet, nas redes sociais e tudo mais, você o que você é no seu trabalho, você é na sua vida. Você vive aquilo ali. Você vai vivendo isso no teu dia a dia. Você não pode ser uma pessoa diferente, senão vai dar um problema. Então, quem está criando o seu negócio no digital, né, Carol, vai transmitir esses propósitos para o digital, vai transmitir os seus pensamentos para ali, vai transmitir o seu método também para ali. E o seu conhecimento, é tudo junto. Isso tudo faz um posicionamento de mercado. Né? Quando um profissional vai se posicionar, ele usa o propósito também para criar o seu posicionamento. É a forma que eu penso. É a forma que é a minha condução no meu dia a dia. E é também o que eu sei, as minhas habilidades. Eu vou colocar ali. Isso é muito bom. Então, assim, ó, pessoal, vamos avançando então. A gente falou até agora aqui de propósito, né? A Carol deu um baita de um exemplo. Obrigado, Carol, por ter contribuído aqui. É muito, muito legal mesmo. E sem propósito não tem missão. Não tem missão. E sem missão não tem propósito. Missão é como se faz aquele propósito. E o propósito é por que você faz. Vamos entender o seguinte. Propósito é o que vai fazer você pular da cama pela manhã. Que vai fazer você acordar e dizer assim, cara, eu amo fazer isso aqui, vou fazer. Eu viraria horas e horas trabalhando de graça, porque arde no meu coração. Cara, isso é propósito. Não tem cansaço, não tem vontade, não tem nada. Tu vai fazer. E missão, vamos falar de missão, Carol. Missão é o que eu preciso fazer para cumprir aquele propósito, para ele acontecer. As ações efetivas que eu tenho que cumprir para alcançar o propósito. Então, vamos entender. A missão, ela implica diretamente em quê, gente? Ações e atitudes que precisamos realizar. Se eu tenho o propósito de impactar a vida de famílias, qual é a minha missão? O que eu vou fazer para isso acontecer? Otávio, ajuda o coach, mentores e tal. Como? Treinando eles, preparando eles, colocando eles em campo, trazendo gente para eles poderem vender. Você, coach, mentor, analista, você tem um propósito muito grande. Qual é o seu propósito? Você fala aí. Agora, a missão minha, qual é a missão?
que eu vou fazer? Como eu vou fazer para executar esse propósito? Porque não adianta você ficar com um propósito, querer abraçar árvores, sair voando, se conectar com Deus e não agir, não ter atitude. Tá? Você não vai ter missão. Então, cara, a minha missão vai ser o seguinte, nos próximos 30 dias, identificar como eu vou fazer isso acontecer. É uma primeira missão. Segunda missão, eu vou atender 10 pessoas por dia. Eu vou pegar o telefone e vou ligar para X pessoas. Eu vou mandar mensagem para o meu direct. Para tantas pessoas. Ações que você vai ter que fazer. Com metas e objetivos para isso acontecer. Senão vai ficar só na vontade. E, Carol, uma coisa que eu falo muito. 95% dos profissionais que se formam nas instituições param no meio do caminho, amiga. Não continuam. Desistem das suas profissões. Voltam para os antigos empregos. Não conseguem fazer a transição. 95%. Só 5%. Caramba, percentual alto, hein? Quem está falando isso são as próprias instituições que formam os coaches. Toda hora eu vejo anúncios, posts e publicações delas dizendo isso. Elas mesmas dizendo. Sabia que 3%? Sabia que 5% só consegue? Elas estão formando. E muito disso acontece porque não existe esse alinhamento de propósito e negócio. Porque é o crescer e contribuir. Como é que eu cresço? Criando o meu business. Mentalidade empreendedora, visão de futuro, agindo, ação. Como é que eu contribuo? Entregando o extraordinário, ajudando. Porque vender é ajudar. Eu vejo a venda, Carol, como ajudar. Porque se eu não tivesse vendido para a Carol não teria comprado de mim. Talvez ela poderia chegar aqui hoje com o mesmo resultado, mas não com a minha visão. Ou talvez demoraria um pouquinho mais para a Carol. Então, quando você que é profissional aqui começar a entender que tudo que você vende, você está ajudando outra pessoa, então você tem que vender. Quando a Carol começa a se vende nas suas lives, se vende as análises que ela tem, vende o seu livro, ela está ajudando outra pessoa. Que está com uma crença, que está com um desafio lá. Então, vender é ajudar. Então, quando tu começar a ter essa mentalidade de vender e ajudar, tu começa a alinhar com o teu propósito, entender que tem que cumprir uma missão. Isso tudo é planejamento. Tem que ter um planejamento. Inclusive, Otávio, eu pensei, na hora que eu escrevi o livro, eu pensei até nas pessoas que não gostam de ler, né? Eu tenho pessoas muito próximas que não gostam, enfim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar o Clube da Leitura. A gente vai ter encontros semanais, um capítulo por semana, e nós vamos ler e eu vou ensinar a pessoa como trazer aquela leitura para a sua vida. Não é só fazer uma leitura eu aqui e o livro ali, né? É trazer a história para a sua vida e se questionar através dessa história. Eu não estou dizendo que a minha história é a receita perfeita para transformar a tua dor em amor, não. Mas eu posso afirmar para você que essa receita transformou e transforma as minhas dores em amor todos os dias. Nossa, que massa. Tu sabe que legal, Carol? Nós temos um mentorado que é o Emerson. O Emerson, ele tem um propósito muito grande. E o que ele fez? Exatamente o que a Carol falou aqui, gente. É uma dica legal. Anota aí. Ele começou a ler livros. Pegou livro. Autoresponsabilidade. Começou a pegar vários livros dele. Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill, Pai Rico, Pai Pobre, vários livros. E ele começou a fazer lives dos livros. Então, ele sabe que muita gente não gosta de ler, mas precisa do autoconhecimento. Então, ele fazia uma live, ele lia o livro na semana e fazia um resumo da live. Poxa, olha o poder. Tá alcançando gente pra caramba. O pessoal perguntava, dúvida, ele respondia. E no final disso, as pessoas, cara, eu não sabia que esse conteúdo, nossa, eu não sabia disso. Eu quero aprender mais. E aí iam lá e fechavam a mentoria com o Emerson. Olha que legal. Aí o Emerson pegou o livro, igual o Carol falou aqui, as pessoas não gostam de ler. Vou fazer um grupo e tal. Ele fazia na live e transmitindo essa mensagem. Aquelas pessoas que não gostam de ler, cara, adorei esse conteúdo, quero saber mais. E o Emerson vai lá e vendia uma mentoria dele. Então ele estava ajudando ainda mais aquela pessoa. Aquela pessoa pegava a mentoria, tinha lá a mentoria individual, que ele focou em individual, né? Fazia um trabalho individual com aquela pessoa e aquela pessoa crescia. E aí toda a live ele fazia isso. Ele lia livros, resumia. Livro, resumia. Livro. Olha que poder isso aqui, né? Então, eu amo fazer isso, Otávio. É algo que realmente eu faria minha vida inteira sem ganhar um tostão. É
ler e transmitir a mensagem para o outro. Eu faria aqui, ó. Imagina, Carol, pega um livro que você gosta muito, né? Live, tal livro, parte um. Estou com uma aqui, inclusive, para indicar, viu? Para quem ainda está perdido no propósito, Uma Vida com Propósito. E a sugestão. Já vou dar dica. Série Uma Vida com Propósito. Serão 4 séries. E nessas lives eu vou dar o resumo do livro e vou dar ações. E aí tu já divide. Baseado no livro tal. Né? Então a pessoa não precisa nem ler o livro. Ela vai ter a Carol aqui para ajudar ela. Então a Carol faz uma série de 3 lives, 4 lives, 2 lives. Ela vai decidir. E todas as lives ela vai dar atividades para as pessoas, chamar para um grupo do WhatsApp. E lá no grupo do WhatsApp, a Carol já vai estar dando as atividades lá. PDFzinho lá para a galera fazer. Olha que legal, né? E depois de 3, 4 lives, a Carol vai fazer um Zoom com essa galera. E vai dar uma baita de um conhecimento no Zoom e vai fazer uma oferta. Galera, vamos continuar comigo o próximo passo? Vocês aprenderam até aqui isso, né? Tiveram ganhos e tal. E agora eu vou apresentar para vocês algo muito poderoso aqui para a gente ir para outro nível. E aí essa galera já vai para outro nível com a Carol. Cara, existem muitas oportunidades para a gente fazer aqui. Só que só vai fazer se tiver propósito. Porque se a Carol estiver focada só no dinheiro, olha só, vamos agora olhar o seguinte. Carol, Otávio, eu não tenho propósito, eu só quero ganhar dinheiro na internet. A Carol vai fazer uma, vai fazer 2. Na terceira, a Carol, tô cansada, já não entrou nada, não vendeu nenhum. Ninguém, Otávio, não vende, isso aqui não funciona, pau. Para, desiste. Agora, se ela tem propósito, amigo, ela faz de graça isso aqui, horas e horas, ela acabou de falar aqui. É noite verdade. Fazendo. Sabe o que vai acontecer? Vão comprar da Carol. Vão comprar, é natural. Entendeu? É natural. Então, Agora, por exemplo, Otávio, foi hoje do dia inteiro o momento que eu parei para sentar e dizer, não, agora eu sentei. Eu passei o dia inteiro andando hoje. Criançada teve aula hoje de manhã e já tive que ajudar algumas pessoas ali durante o dia. Saí, almocei com meu pai, voltei, organizei algumas coisas em casa. Às vezes as pessoas me perguntam assim, cara, como é que você consegue, né? Porque você é mãe solo, você tem 2 filhos, você trabalha fora 8 horas por dia, 5 dias da semana e consegue dar atenção para os seus pais, consegue se divertir, consegue fazer atividade física, ter os seus momentos com Deus, porque eu sou guia de oficina de oração também, tenho os meus compromissos diários com Deus, diários, que é algo assim que realmente dá aquele fôlego, né? E ainda ler, estudar e... Enfim, realmente precisa ter algo muito forte dentro e uma percepção também muito forte do chamado, né, Otávio? Porque antes de você reconhecer o teu propósito, existe um chamado. E aí, Otávio, eu quero aproveitar e fazer essa pergunta para as pessoas que estão assistindo agora. Porque eu já imaginei, assim, um propósito, meu Deus, uma missão incrível, né? Salvar o mundo. Às vezes a gente quer salvar o mundo, né? Principalmente quando a gente sai de um curso de formação, reprogramação de crença. A gente sai... A gente quer fazer coisas incríveis e rápidas. Incríveis. Para a noite, que agora vai, e aí não acontece, se frustra. Não, exatamente. Então, assim, eu quero perguntar para você que está aí agora sentadinho no seu sofá, na sua cadeira, sei lá. Qual é o teu chamado aí? Onde você está hoje? De repente você não está ainda no lugar onde você gostaria de estar. Às vezes você ainda não conseguiu enxergar qual é o teu propósito. Mas qual é o teu chamado hoje? Dentro da tua casa. Começa a olhar dentro da tua casa. Qual é o teu chamado? Como pai, como mãe, como filha, como esposo? Qual é o teu chamado? Essa é uma pergunta que você pode se fazer todos os dias. Às vezes... Qual é o teu chamado, né, Otávio? Às vezes no lugar de trabalho que hoje, de repente, não é aquilo que você gostaria, mas você precisa ser grato também por esse trabalho. Mas o que te chama ali no lugar onde você está? Qual é o teu desafio? E o que esse desafio quer te ensinar? Quando você começa a se questionar nesse sentido, existe aí uma grande possibilidade de você encontrar faíscas do teu propósito. Eu digo como se fosse aquelas pistas, pequenas pistas. Pequenas pistas, Otávio. Porque eu jamais imaginei, Otávio, que eu fosse encontrar o meu propósito na viuvez, no luto, sendo mãe solo. Eu gosto de dizer
incompreendida por pessoas que não entendem isso. E aí a Carol podia ter desanimado, falar, ah, não, então não é por aqui. Não. Por quê? Porque ela tem propósito, ela tem valores e ela tem princípios. Quando a pessoa tem isso, ela sabe que ela está no caminho certo. Ela não está ouvindo aqui a esquerda, a direita, ela está seguindo um princípio, um propósito. Olha que poder isso aqui. Aí quando junta isso com uma identidade fortalecida, o eu sou, né? Quem eu sou? E a Carol sabe quem ela é. Então nada abala ela. E ela não é de ferro. Vai ter dias que ela vai estar para baixo, mas ela levanta a cabeça, faz o eu sou, ativa, lembra o que ela está fazendo ali, por que ela tem que fazer aquilo, e ela está cansada, exausta, não está afim nem de fazer live hoje. Meu Deus, não fez cabelo, não fez nada. Não, mas é um propósito. Se eu não ligar essa câmera, vai ter alguém que não vai ver minha mensagem. Tinha uma, duas, cinco, quatro. Então eu vou ligar essa câmera aqui, vou lá. E a Carol faz. Daqui a pouquinho uma pessoa diz assim, Carol, vi tua live, que incrível. Foi para mim aquela mensagem. Pronto, acabou. Aí a Carol ganhei o dia. Acabou, ganhou o dia. Não tem cansaço, não tem nada. Agora, se não tem isso, né, Carol? Não tem propósito, o que vai acontecer? Nada. Vai continuar na mesma. Cara, e às vezes até confortável, né, Otávio, continuar na mesma, porque a zona de conforto é confortável, mas também lá não acontece nada. Aí bate aquele vazio, né? Bate aquele vazio que a pessoa não sabe por quê. Bate aquela sensação ruim. Como se o mundo estivesse acelerando e ela estivesse ficando para trás. Na verdade, você tem uma missão para cumprir. Você só não está cumprindo ela. Entendeu? Não está cumprindo. E aí vai dar uma desculpa. Ah, eu não tive tempo. Ah, eu não tive dinheiro. Ah, não teve dinheiro, mas comprou uma roupa. Mas gastou com outra coisa. Mas bebeu uma cervejinha lá. Pô, é prioridade. Então você tem que ter prioridade. Porque ligar um WhatsApp, fazer uma live não custa nada. Né? Você consumir um curso, um conteúdo de graça na internet não custa nada. Então você tem várias formas de você fazer cumprir o teu propósito. Estou falando aqui para profissionais, né? Treinadores, mentores, coaches, terapeutas. Você tem várias formas, né? Talvez não umas mais rápido, umas mais devagar, mas você tem que estar em movimento. Não pode ficar parado e reclamando. Com certeza. Senão, a casa de ferreiro, espeto de pau, né? Tem todas as ferramentas, todo o conhecimento, mas não está agindo. Exatamente, Otávio. E é nessa hora que entra, eu entendo, né, que entra o poder do espírito. Porque Nossa. se você fica ali só na razão e na emoção, você vai continuar assim, que nem vai ficar na corda bamba. Uma hora você tá bem, outra vez você não tá. Claro que vai ter esses momentos, mas se você fica oscilando muito de um lado para o outro, calma aí. Onde que tá o teu esteio? Onde que tá as tuas raízes? O que de fato qual é a tua verdadeira intenção quando você se propõe a fazer um determinado trabalho, né? É como o Otávio falou, você está pensando só no dinheiro. Eu aprendi, Otávio, que o dinheiro é a materialização da gratidão. Gente, quando eu ouvi isso, eu fiquei, gente, que lindo. Isso é perfeito. Porque a gente vai caminhando ali, eu me fortaleço, né? Vamos colocar ali o exemplo da árvore, né? Eu acredito que a maioria conhece aqui, né? Tenho as minhas raízes ali fortes, bem alimentadas, bem regadas, e dali eu vou crescendo, né? Aquele tronco ali, bem forte também, com as minhas, que são as minhas, como se fossem as crenças de capacidade ali, né? Porque eu tenho a raiz ali, o meu sustento, e vou crescendo com aquela força. E logo os galhos vão surgindo e os frutos vão aparecendo, né? Os resultados vão aparecendo. Mas antes desses resultados aparecerem, existiu todo um processo antes de fortalecimento de quê, principalmente? Da tua crença de identidade, lá na raiz. Isso aí. Às vezes a gente está procurando aqui no raso, né, Otávio? Quando eu comecei a escrever o livro, eu comecei a escrever a partir da dor do luto. Porque eu achava que era a partir dali que ia ser o ponto de partida. Só que não. A dor do luto, ela foi a gota d'água para todas as outras dores que eu já estava vivendo. Aquelas crenças que estavam ali encranhadas, sabe? Tanto que o livro ele demorou mais para ser escrito do que eu imaginava, do que eu previa. Mas por quê? Porque a Carol não estava pronta.
A Carol não estava pronta para entregar aquele resultado. A Carol não estava pronta para entregar o livro na mão do Otávio e dizer assim, Otávio, isso aqui vai servir para ajudar a transformar a tua dor em amor. Então, se eu não estou preparada, o meu produto, a minha entrega também não vai estar. E eu só vou saber disso experimentando. Eu não fiquei guardada dentro de uma caixinha esperando, uau, agora eu estou pronta e saí. Não. Fiz live, contratei a mentoria do Otávio, atendi pessoas pro bono, pagante, fiz grupos. Gente, é o movimento. É que o Otávio falou, é ação. É ação. E nunca estaremos 100% prontos, porque sempre vai existir um próximo passo. Carol, eu vejo muitos, amiga, tu não tem noção do que eu vejo, profissionais, cara, capacitados, qualificados. Só que eles pensam assim, cara, eu não tô pronto. Eu tenho que estar perfeito para começar. Se eu não tiver perfeito, não vai. Otávio, acredito que você já leu esse livro. Se não, já vou dar mais uma dica de livro aqui para a galera que está assistindo aí e está querendo ser perfeito. A Coragem de Ser Imperfeito. Ah, eu não li não. Não li não. Coaches, analistas, qualquer pessoa, pelo amor de Deus, leiam esse livro. A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Esse foi um livro assim que é um livro que está mexendo muito comigo, Otávio. Ainda não terminei de ler, mas ele fez muita diferença para mim nesse finalzinho do processo de escrita do livro para entrega. Foram esses 2 livros, Uma Vida com Propósito e A Coragem de Ser Imperfeito. Ele nem está aqui na mesa aqui comigo, ele está lá na minha cama, que eu estou lendo ele. Okay. Mas leiam, viu? Massa. Deixa eu falar uma coisa, Carol. O que acontece? As pessoas, elas têm uma história de vida, como a Carol tem aqui. A Carol passou por uma história de vida, preparou um livro e ela não esperou o livro estar 100% pronto. Ela já começou a escrever o livro, ela não sabia como, é o primeiro capítulo. Ela já começou. Ela começou se preparando, começou a fazer lives, começou a fazer as mentorias dela, os treinamentos, as vendas de análise. Ela continuou e no processo ela foi cada vez mais melhorando, já ajustando e escrevendo o livro dela, entendendo a melhor forma que as pessoas iam entender, né? Algumas não gostam de ler, então ela escreveu de uma forma mais direta e simples para a comunicação chegar, e várias formas diferentes. Então eu quero dizer o seguinte, cara, eu estava falando, Carol, tem muitas pessoas com muito conhecimento, mas estão esperando sempre ficar prontas para poder lançar, para poder fazer entrar como mentor, viver essa profissão. Eu vou te falar uma coisa, eu lancei a minha esposa, né, a Rose, 6 vezes, né? 6 vezes. 6 vezes que eu lancei ela, eu lancei a primeira vez, não deu. Lancei a segunda vez, isso em intervalos de 1 mês, 2 meses, 1 mês, 2 meses, e fui lançando, errando. E cada lançamento eu investia 2 mil, 3 mil em tráfego pago, dinheiro no Facebook, e queimando dinheiro. 3 mil. Poxa, eu já botei 25 mil, 30 mil, eu podia desistir. E dizer assim, não, cara, não dá, isso aqui não é para mim, não. Mas eu tinha um propósito, como eu falei, que eu descobri lá no coach, que eu tinha que impactar vidas. E era isso que eu queria. Eu só sabia que eu estava fazendo errado. Eu estava aprendendo formas de não fazer. Mas, na verdade, eu sabia que existia um caminho. E eu fui buscando ajuda. E aos pouquinhos comecei a vender 1.000, 2.000, 8.000, 7.000, 30.000, 40.000. E aí foi aumentando as vendas, né? E a gente foi achando o caminho. E assim com todo mundo. Eu tenho um caso do Gustavo Mataruco. Ele começou comigo, né? Eu cobrava um valor. E aí eu falei para ele assim, ele estava com a agenda lotada. Ele falou, Otávio, eu estou com a agenda lotada, eu não consigo mais atender, eu não vou conseguir fazer minha mentoria. Ele queria a mentoria. E eu falei, Gustavo, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a tua agenda de 2.000 para 4. Tá louco, Otávio? 4.000. Hoje o Gustavo Mataruco cobra 7.000 um processo individual com ele. É o mesmo Gustavo, Carol. A mesma técnica, o mesmo horário, o mesmo Gustavo. É uma questão de crenças. Entendeu? De crenças. Hoje ele entendeu. Então, esse medo que travou o Gustavo de passar de 2 para 7, está travando a pessoa de começar um negócio. Porque o que os vizinhos vão pensar, o familiar vai pensar, o que o meu cunhado vai pensar quando eu começar a falar na internet? Porque eu não sou assim na minha casa, como é que eu vou ensinar os outros? Cara, tu vai viver isso aqui. Quanto mais tu fizer live aqui falando e vivendo, tu vai começar a viver na tua vida. Agora, se tu só estudar e não praticar, nem na tua casa tu vai ser. Então, esquece o que os outros pensam.
Esquece. Otávio, sabe o que eu descobri? Que é um bichinho traiçoeiro. E é um sentimento tóxico, assim, que a gente quase não fala. Eu achei que eu nem tinha isso mais, mas o tanto que ele estava me sabotando ainda. Sabe o que que é? Ah, A vergonha. vergonha. A vergonha, ela aparece camuflada de várias formas. Inclusive, o perfeccionismo é uma das formas da vergonha. Olha Porque eu aí. quero ser tão perfeita que eu não quero passar vergonha, eu quero ser tão perfeita para não ter que passar vergonha. Então, assim, esse livro, A Coragem de Ser Imperfeita, ele fala exclusivamente sobre esse sentimento da vergonha. E ele traz todas as formas que ela se manifesta e o que ela faz com a gente. E falando aqui um pouquinho da vergonha, para que você possa superar a vergonha e todos os filhos da vergonha que vêm junto com ela, que você só vai saber se você ler o livro, Ah, tem. é, você precisa ser vulnerável, se mostrar de verdade. Massa. Quantas vezes eu vim aqui para as câmeras querendo fazer tudo perfeito. Não sei se você viu, Otávio, o último vídeo que eu postei lá no meu Instagram. Meu Deus do céu. Eu peguei agora, eu vou superar essa vergonha. Sentei ali na beira da minha sacada ali, tinha faltado energia em casa, a iluminação não estava boa, a minha calopsita entrou, subiu no meu ombro, começou a fazer barulho, e eu tô lá falando do livro, sabe? E assim, gente, isso para mim foi libertador. Ah, Carol, mas que bobo. Quantas pessoas estão deixando de fazer o que tem que ser feito por achar que os outros vão pensar que ela é boba? Eu não tô nem aí se acharam que se eu sou louca, que eu sou boba, que eu tô queimando dinheiro. Eu não me importo, porque eu sei a voz que eu estou escutando. Eu enxergo aquilo que os outros não veem, sabe por quê? Porque o meu propósito é só meu. A minha missão é minha. Ninguém vai enxergar por mim. Então, se o Otávio hoje sair dessa cadeira e disser, não quero mais fazer isso, ninguém vai fazer o que o Otávio veio fazer nessa terra. Ah, Carol, mas tem um monte de Otávios por aí. Não, não tem. O Otávio só existe ele. Só existe o Otávio com a história de vida dele. Só existe o Otávio com as experiências dele. Assim como só existe uma Carol com a minha história e você com a sua história. Então, não despreze a sua história. Não despreze os teus defeitos. Você é perfeito, você é perfeita quando você consegue se enxergar dentro da tua missão e cumprindo o propósito. Aí você vai abandonar totalmente a opinião dos outros, aquela vozinha da franga, dos gremlins, que no livro a autora fala dos gremlins, né, lá daquele filme... Ah, eu esqueci o nome do filme. Mas enfim, Show, vulnerabilidade, Otávio, vulnerabilidade. E show. propósito anda assim, ó, juntinho. E aí isso aí vai gerar energia para você, vai gerar garra, determinação, vai gerar foco, vai gerar motivação Coragem. diária, coragem, tudo isso. E tudo isso já existe em você. Alguns despertaram, outros não, mas precisa ser ativado. Então a gente já descobre isso no andamento, né? Descobre isso na jornada. Foi um autodescobrimento, né? Um autoconhecimento, né, Carol? Nessa trajetória. A Carol, quem chegou agora, a Carol me procurou lá atrás para a gente lançar o livro dela. E ela tinha ideia, que sabia como. E só que no meio dessa jornada, como eu falei aqui, ela foi ajustando, entendendo, melhorando, descobrindo e foi indo. E está aí hoje, está lançando o seu livro. Parabéns, amiga, parabéns. Já estou Coloca pensando no próximo, Otávio. O próximo já tem até nome. quem quiser adquirir um livro da Carol, saber mais, entra no Instagram da Carol, começa a seguir ela, vai ali na bio dela, vai ter sobre o livro dela, é incrível. Vai vir aí a cópia física. Tá fazendo a cópia física também? Lá pela... Sim, Massa. agora em dezembro eu quero que ele esteja em nossas mãos. Inclusive, Otávio, quem estiver assistindo conosco essa live hoje e adquirir o livro Eu Sou em Cristo, Como Transformar Dor em Amor hoje,
vai estar inscrito gratuitamente no Clube da Leitura, que eu vou estar lançando logo após a publicação, tá? Eu havia colocado uma data lá dias atrás no Instagram, que seria até o dia 15/11, mas eu estou abrindo aqui para quem está participando conosco essa participação no Clube da Leitura, caso venha adquirir o livro hoje, tá bom? Olha aí, ó, call to action perfeito, hein? Ó, passa, muito lá, gostei, Carol. Então tá. Então, gente, Inclusive você, viu, Otávio? eu comprei esse livro ainda, né? E ler. Não, E ler. eu vou Verdade. já vou encomendar o Eu já meu. me coloco à disposição de ajudar os teus mentorados aí que ainda estão perdidos no propósito, viu, Otávio? Com muita espiritualidade e autoconhecimento. Por quê? Autoconhecimento sem espiritualidade pode se tornar presunção. E espiritualidade sem autoconhecimento pode te levar à loucura. Então, os dois têm que andar juntinhos ali, equilíbrio. Equilíbrio. Legal, sim. Isso aí tudo não é a gente descobrir e dizer eu tenho e botar na bio do Instagram. É você diariamente fazer a manutenção dele, né? A espiritualidade, se conectar diariamente, ter um horário reservado, os teus momentos, o propósito é a mesma coisa, ativar diariamente. Não adianta eu saber o meu propósito aqui, impactar a vida de famílias, pais, mães, transformar e ficar aqui, beleza. Agora, quando alguém me perguntar, vai estar na ponta da língua. Não, eu tenho que pensar, comunicar nisso também. E a mente sempre desenvolvendo para chegar, para cumprir uma missão, para cumprir um propósito, para chegar lá no propósito, né? A missão é o caminho para chegar no propósito. Então é muito massa. Então, Carol, foi uma honra ter você aqui, amiga. Então, uma honra. Nós já estamos chegando a uma hora de live. Foi muito Caramba! Passa rápido, Eu né? tava com saudade de você. É verdade, Um né? abraço na Rose. Vou dar sim, com certeza. Esteja por perto. Depois nós vamos conversar aí para a gente poder avançar, amiga, avançar. Existem muitas pessoas precisando da Carol e ela está seguindo a jornada dela. E a Carol tem um propósito muito claro, os valores dela muito alinhados com os meus também. E eu me conecto com pessoas assim como a Carol. Eu não escolho qualquer pessoa, não é qualquer pessoa, vou falar assim, mas eu não escolho pessoas que não estejam alinhados com o meu propósito, com o meu caráter, com meus valores. Não escolho. Não é questão aqui, o dinheiro não está em primeiro lugar. Ele não está. Ele é uma consequência. Então, primeiro eu escolho a pessoa, porque ela é um parceiro meu. Vai estar comigo durante 6 meses. E eu vou estar acompanhando, ajudando essa pessoa, criando cada fase da mentoria dela, preparando para lançar, lançando. Não deu, volta, vamos de novo, onde errou, vai até dar certo. Então, se essa pessoa nós não estamos alinhados, nós não vamos falar a mesma língua. É como um chinês e um americano sabem uma língua do outro no mesmo time. Não vai dar certo. Então, Inclusive, Carol, o Otávio foi resposta de oração, né, Otávio? Você lembra? O dia que a gente conversou, eu tinha feito uma oração na noite anterior, eu escrevi, estava escrito, e eu tirei uma foto e mandei para o Otávio. Falei, Otávio, olha aqui. Então, assim, tem coisa, gente, que nós, humanamente falando, a gente não consegue explicar. E por quanto tempo eu resisti ao meu propósito? Isso acontece também, Otávio. Às vezes você está aí resistindo àquela coisa desafiadora, aquele assunto. Eu não sei o que é que você está passando aí, que você está vivendo. Ou aquela profissão. Para um pouquinho e questiona. Questiona as tuas verdades. Será que você de fato está procurando tanto o teu propósito, mas na verdade o teu propósito está bem na ponta do teu nariz e você não quer aceitar? Porque aceitar o propósito e viver a missão não é fácil. não é fácil. A gente está aqui sorrindo, estamos brincando aqui e tal, mas só Deus sabe o que acontece quando essas câmeras se apagam e a gente vem aqui para os bastidores, né, Otávio? E não tem atalho, é mentira. Tudo que você vê na internet, é fácil, não é fácil. Agora, o que é fácil? O que foi fácil na sua vida até hoje? Vamos combinar. Você que está me assistindo, 30 anos, 40 anos, o que foi fácil? Tudo você teve que buscar, né? Só que o digital, ele acelera o resultado. E quando você tem mentores para te ajudar, tu voa. No mundo físico, tu levaria 2 anos uma empresa, abrir loja e tal. No mundo digital, em 3 meses. É rápido nessa questão. Então, vamos encerrar, Carol, fazendo o seguinte convite. Quem está na live com a gente ou está vendo esse gravado e quiser uma ajuda pessoal minha, tá? Eu tenho mais 2 vagas apenas. São 10 pessoas que eu estou selecionando. Então, você clica na minha bio,
preenche ali, clica ali no link e preenche a aplicação que eu vou te entrevistar pessoalmente. Para entender se faz sentido para mim e se faz sentido para você. A gente está junto nessa jornada nos próximos 6 meses, construindo o teu negócio, gerando lucro, faturamento, enfim. E aí nós vamos conversar. Tá bom? Carol, muito obrigado. Está acabando aqui. Tenho 10 segundos para encerrar a live. Um beijo, minha amiga. Muito obrigado. Com Deus. Com a gente. Tamo junto. Segunda-feira voltamos com a próxima live. Tchau, Carol. Tchau, tchau. Bom domingo.